Amém, bom dia, Deus seja louvado. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e pedindo a Deus que venha abrir o nosso entendimento, abrir nossa mente para que possamos assim trazer ensinamentos que possam valer para a vida, que possam fortificar a nossa fé, o nosso espírito, nos dar entendimento da vontade de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Ajude-nos, Senhor, neste momento em que estaremos aqui, buscando entendimento da Sua palavra. Abençoa-nos com a sabedoria dos céus, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos compreender o que Deus tem para nos ensinar hoje, né? Estamos com o ensino da palavra com base no livro de Provérbios. Né? Provérbios, capítulo 15 é o que nós vamos ver hoje. A série chama-se Sabedoria Divina para a Vida Cristã. Estamos na aula número 8, que tem como título A Linguagem Exalta a Sabedoria. A leitura está em Provérbios capítulo 15, do versículo 1 ao 7. O texto áureo, Provérbios 15, 22, que diz: Onde há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A verdade prática diz: o bom uso da língua nos garantirá grandes recompensas materiais e espirituais. Os objetivos dessa lição: orientar o cristão a usar a linguagem segundo os padrões bíblicos, enfatizar as consequências do uso inadequado da linguagem, demonstrar que fomos constituídos para abençoar. A paz para a irmã Rose, para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira e para a minha irmã Carminha, lá em Cacoal, e aos demais que estão aí nos acompanhando nessa manhã. Né? Leitura, Provérbios 15, a partir do versículo 1, diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede. Bom, estamos vivendo um momento bastante delicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde a perversão humana está aumentando. E isso é bíblico, né? É profético que nos tempos do fim haveria o aumento da iniquidade, que é da maldade humana, e por isso o amor de muitos esfriariam. E hoje estamos vendo um cristianismo frio, um cristianismo distante do evangelho, um cristianismo fora dos objetivos da fé. Então, para que tudo isso possa mudar, para que tudo isso possa se reverter, é necessário que nós possamos então compreender o sentido do evangelho, o sentido da fé cristã, para que possamos então nos voltar para Deus e para Cristo. E essa lição de hoje, ela vai falar um assunto que é bem pertinente para o momento, que é sobre o cuidado com o falar. E os cristãos estão perversos também, não é só o mundo. Os cristãos estão falando muitas potocas, o cristão está falando coisas absurdas, os cristãos já não vigiam mais no falar, o cristão usa palavras torpes, palavras indecentes, palavras de violência, palavras de ódio, palavras de vingança, palavras de ira, e isso não deve estar no vocabulário cristão.
O verdadeiro cristão, ele deve ser moldado pelo ensinamento de Cristo e pelo modelo de vida de Cristo. Cristo foi afrontado, Cristo foi perseguido, os religiosos da época, os governadores da época se levantaram contra ele, mas ele permaneceu dentro da sabedoria de Deus. As respostas dele eram respostas firmes, seguras, contundentes, porém sem ofender, sem lançar palavras torpes. Então, essa sabedoria de Cristo, ela deve moldar o viver cristão. Essa sabedoria de Cristo deve moldar a vida da pessoa que segue a Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Cristo. E como que vai seguir a Cristo se não tem os princípios dele? Como é que vai seguir a Cristo se não tem as mesmas práticas que ele? Como é que vai seguir a Cristo se não tem o mesmo vocabulário que ele? Portanto, nessa lição de hoje vamos compreender alguns pontos que são importantes para que possamos então sair da linguagem ofensiva, dolosa, iracunda, para uma linguagem suave, branda, mesmo que seja firme, mesmo que seja contundente, sem ofender, sem magoar. O cristão ele deve expressar uma linguagem de forma própria e adequada ao cristianismo. O cristão ele não pode ter a mesma linguagem do mundo, o cristão não pode falar como o mundo fala, o cristão não deve se conduzir como o mundo conduz. Né? E a fala está muito ligada ao modo de vida. Então a pessoa, e a Bíblia é clara nisso, né? O coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então aquilo que a pessoa fala é o que está dentro dela. Aquilo que a pessoa fala é a natureza dela. Então a pessoa que tem palavras torpes, palavras tolas, palavras vulgares, palavras chulas, palavras de violência, palavras de ódio, palavras de vingança, é o que está dentro dela. Então não se engane com o que você ouve, porque é a natureza da pessoa. É exatamente como ela é. Né? Então nós devemos promover a graça de Deus aos que ouvem. E para nós promovermos a graça de Deus aos que nos ouvem, nós temos o quê? Que levar a palavra de Deus. Temos que falar como Cristo falou. Temos que ter a linguagem de Cristo. Temos que ter o vocabulário de Cristo. Temos que ter a mesma postura na comunicação que Cristo teve. E foi isso que ele ensinou para os seus discípulos, que depois se transformaram em apóstolos, e foram assim que os apóstolos ensinaram para os primeiros cristãos, e eles viviam dessa forma. Né? Com a introdução do judaísmo, a infiltração do judaísmo no cristianismo, causou muitas distorções, muitos fugindo um pouco da realidade cristã, mas as cartas dos apóstolos, elas são instruções para que a igreja pudesse se voltar ao Evangelho. E ainda hoje existem muitas infiltrações dentro do cristianismo, tentando fazer o cristianismo voltar às práticas de rituais, às práticas festivas, às práticas religiosas, sair da fé, puramente fé, para a religiosidade. Então, o cristianismo ele é muito difícil. Quando você vai ali para o livro de Atos dos Apóstolos e quando você vai para as cartas dos apóstolos, você vai ver que a prática dos primeiros cristãos foram muito diferente da prática e da vivência dos cristãos atuais e dos cristãos aí ao longo do tempo. Então, quando nós voltamos ao Evangelho, voltamos aos primeiros ensinamentos, que são princípios para o cristianismo, nós vamos observar que há uma necessidade de fazer uma grande correção para que nós possamos então viver como deve ser mesmo o cristianismo. Nós também seremos julgados por aquilo que falamos.
Então temos que ter muito cuidado com o nosso proceder, com o nosso falar, porque é isso que as pessoas vão observar em nós e as pessoas vão nos julgar por isso. A pessoa fala isso e pratica aquilo. A pessoa pratica aquilo outro e fala assim. Então não pode haver contradição. O cristão ele tem que ser equilibrado em todo momento, em todo instante. A primeira parte da lição diz assim: a sabedoria aplicada à linguagem. A linguagem do cristão deve ser sempre branda, sã, irrepreensível, a fim de envergonhar o adversário. Paulo fala sobre isso na carta a Tito, capítulo 2, versículo 8. Que o proceder do falar deve ser com muita cautela, com muito cuidado, porque assim nós envergonharemos os nossos inimigos. Não deixaremos motivos para que falem ao nosso respeito. Você já viu aquele ditado popular que diz: quanto mais fala, mais se condena? Então, existem momentos que devemos também nos calar. Existe momento em que o silêncio é a melhor resposta, em que o silêncio é a melhor condução. Porque, às vezes, por falar demais, damos munição para o inimigo nos julgar. Damos munição para o inimigo se levantar contra nós. Então, que sejam cautelosos no falar e sejam cautelosos também no silenciar. Em Provérbios capítulo 10, versículo 20 diz: prata escolhida é a língua do justo. O que é uma prata escolhida? É uma prata de ótima qualidade. É uma prata pura. Então, o falar do justo, a linguagem do justo, como o justo deve se proceder, como o justo deve se comportar, está relacionado o quê? Comparado aqui no livro de Provérbios, como uma prata pura, uma prata fina, uma prata de qualidade. Assim deve ser o cristão no seu falar, no seu agir. O uso apropriado da linguagem capacita o cristão na solução dos problemas odiernos e na convivência social com seus semelhantes. Então, quando você fala corretamente, quando você... outra coisa, fuja da mentira. A mentira é a arma do diabo. Pode ser a mentirinha desse tamanho, fuja dela, fuja. Ela é uma armadilha contra a sua vida. A mentira ela é uma armadilha contra a sua espiritualidade. Então fuja disso, seja leal, seja verdadeiro, que isso vai te ajudar a resolver os problemas, vai te ajudar a superar todas as dificuldades. Então não tenha receio de falar a verdade, não tenha receio de falar aquilo que é bíblico. Agora não saia por aí falando por falar, não saia por aí contendendo, conflitando, discutindo, debatendo. O apóstolo Paulo, ele orientou tanto Tito quanto quanto Timóteo, o seguinte: fujam das discussões tolas. Fujam das discussões tolas. Esse ensinamento do apóstolo Paulo me fez colocar na minha vida a seguinte prática. Quando alguém vem com conversas que vão gerar debate, discussões ou conflitos, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa: você quer entender ou você quer debater? Se você quer entender, eu vou passar o que eu sei a respeito, vou te passar os conhecimentos que eu tenho a respeito. Agora, se você quiser debater, eu não vou perder tempo. O apóstolo Paulo chama isso de perda de tempo. Você vai falar e não vai resolver nada, só vai aumentar o desgaste, só vai aumentar o conflito. Então, se a pessoa não está a fim de entender, paciência. Paciência. Não vá debater, não vai perder tempo discutindo, não vai perder tempo batendo boca. Se a pessoa quer entender, aí sim, aí você explica, aí você fala, aí você coloca os seus conhecimentos a respeito daquilo, a sua experiência prática a respeito daquilo, e aí vai ter resultado. Agora, ficar falando por falar, discutindo por discutir, brigando por brigar, não leva a nada, não ajuda em nada. Sobre a sabedoria aplicada à linguagem,
O tópico A aqui da primeira parte diz assim: precisamos dar respostas adequadas. Então, para dar resposta adequada, nós precisamos o quê? Ser dócil, claros e adequados com a linguagem. Não adianta você falar de forma que a pessoa não vai entender. Por isso que Jesus falava com parábolas. Ele comparava muito com a agricultura, com a pesca, porque naquela época dele eram as principais atividades econômicas, né? Agricultura e pesca. E quando ele estava no meio de outras pessoas que tinham outras profissões, ele citava outros exemplos assim para comparar e as pessoas entenderem. Então as parábolas que Jesus usava é um método linguístico muito eficaz, porque você faz comparações. Você faz comparações para que a pessoa possa compreender melhor dentro daquela vivência dela, dentro daquilo que ela vive no seu dia a dia, na sua rotina, onde ela nasceu, onde ela vive. Então, tenta ter a resposta adequada, a linguagem adequada, e seja sempre dócil, claro e adequado. Dócil no falar, claro ao explicar e falando de forma que a pessoa vai entender. Então, cite exemplos da região, cite exemplos do lugar, para que a pessoa compreenda melhor o que você quer explicar, o que você quer expor. A sabedoria aplicada à linguagem, o cuidado com as respostas impróprias. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 2, diz assim: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama o espírito. A linguagem do cristão deve ser ponderada, né? Deve ser uma resposta justa, nunca deve baixar o nível e nem se igualar ao tolo. Então, se a pessoa chega para discutir contigo usando palavras ofensivas, usando palavras tolas, usando palavras que não do cotidiano cristão, então não responda da mesma forma. Tá? Não dê resposta no mesmo nível. Precisa dar resposta? Precisa responder? Responda como um cristão. Dê respostas como cristão. Fale como cristão. E assim vai ser possível um entendimento melhor, e você não envergonhará o Evangelho, você não envergonhará a imagem de Cristo que deve te acompanhar. Então, use respostas próprias e não respostas impróprias. Fuja disso para que você não venha baixar o nível, para que você não venha se igualar aos tolos. A palavra do cristão deve ser equilibrada. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós devemos ter equilíbrio no falar. Então temos que ponderar as palavras, ou seja, temos que refletir antes de falar, temos que dosar as palavras, escolher as palavras que nós vamos falar. A sabedoria aplicada à linguagem, usando a linguagem com temor. O que é temor? Temor é um cuidado, né? Temer é o mesmo que você ter medo de ofender, ter medo de errar, ter medo de causar alguma ofensa. Então tenha temor no falar, ou seja, tenha cuidado no falar. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Portanto, mesmo que você esteja sozinho, longe da comunidade cristã, longe de outros cristãos, não baixe o nível. Mesmo que você esteja distante do grupo cristão, das pessoas que sabem que você é um cristão, não baixe o nível. Porque você tem que ter o temor de que Deus está escutando as suas palavras e Deus está observando os seus comportamentos. Então, aonde quer que você esteja, você está sendo observado por Deus.
E existem muitas pessoas que vagam por aí, que estão por aí e se esquecem, né, se esquecem que Deus está observando tudo, que Deus está vendo tudo, e essa pessoa se conduz de uma forma totalmente diferente. Às vezes em casa é um, na igreja é outro e no mundo é outro. Né? São três atores sociais, são pessoas, a mesma pessoa com comportamentos diferentes em diversos lugares. Então, o proceder cristão deve ser único e com temor, porque Deus está observando tudo. Segunda parte da lição fala evidências da linguagem sábia. A nossa linguagem como cristão deve ser para glorificar a Deus. A nossa linguagem como cristão deve ser aquelas palavras que as pessoas escutam e admiram e falam: de onde vem essa sabedoria? De onde vem essas palavras? Você lembra que quando Jesus falava, aquelas pessoas que escutavam, paravam, os doutores da lei, até governadores, juízes, eles paravam, escutavam o que ele falava e não tinha argumentos contra, não tinha. E eles admiravam a sabedoria de Jesus. Né? Por quê? Como pode um carpinteiro, um homem pobre, simples, ter tanta sabedoria? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa habilidade que ele tem? Vinha dos céus. Vinha dos céus. Como Nicodemos falou para Jesus, né? Esse poder e esses sinais que estão em ti não são naturais, eles vêm dos céus. Eles vêm dos céus. Então, a confirmação de Nicodemos é um reflexo aí de como deve ser o proceder cristão. Assim como Cristo procedeu dessa forma, expressando uma sabedoria que confundia os sábios, assim também deve ser o cristão. O cristão, por mais que você seja simples, por mais que você não tenha muito conhecimento, por mais que você não tenha uma estrutura econômica, não importa, mas em tudo você tem que ter sabedoria. E se você tem conhecimento, se você tem títulos, se você tem títulos de honra, se você tem uma posição social melhor, também você deve ter um proceder cristão diferenciado, porque você está sendo observado por muitos, além de estar sendo observado por Deus. Então, ao falar, fale com sabedoria. Ao falar, fale com prudência, com zelo, com cuidado, para que possa, assim, ter as respostas certas. Vamos lá. Evidências da linguagem sábia. Uma linguagem saudável. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz assim: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A sabedoria, as palavras sábias, elas produzem excelentes frutos. As palavras de sabedoria, as palavras sábias, aquelas palavras inspiradas, elas geram frutos bons. Elas são positivas para a sua vida, são positivas para o seu viver. Então você precisa ter mais cuidado com as suas palavras, ter mais cuidados com aquilo que você fala, porque quando você fala na direção de Deus, com a sabedoria de Deus, você ajudará muitas pessoas. Você fará com que muitas pessoas possam estar reagindo contra situações, reagindo contra dificuldades de vida. Então, use a sabedoria, né? Antes de falar alguma coisa, ore e peça direção para Deus. Se você está num lugar ali, as pessoas estão te perguntando as coisas, falando as coisas, você, antes de responder, você ali mesmo, em silêncio, você conversa com Deus e fala: Deus, me instrua, me inspire. Por mais que você domine aquele conhecimento, por mais que você é muito bom naquilo, que você vai dar respostas boas,
ore antes e peça a sabedoria de Deus para que as suas palavras não sejam só palavras do seu conhecimento, mas que sejam palavras inspiradas por Deus para mudar a vida das pessoas. Independente se nós estamos falando sobre questões profissionais, sobre questões pessoais, sobre modos de vida, sobre relacionamento, sobre qualquer coisa, nós temos que falar de forma que aquilo possa mudar a vida das pessoas, de forma que aquilo possa transformar a vida das pessoas. Então, tem uma linguagem salutar, uma linguagem que traga esperança para aqueles que ouvem, uma linguagem que possa gerar expectativa para aquelas pessoas que ouvem, principalmente se aquela pessoa está para baixo, se aquela pessoa está irritada, se aquela pessoa está profundamente triste, se aquela pessoa está com pensamentos de vingança, com pensamentos de ódio. Ore e peça inspiração do Senhor e dê respostas certas, inspiradas, que você mudará a história de vida daquela pessoa. Você mudará aquela situação, você fará com que aquela pessoa saia daquela condição e possa se transformar, possa ter uma vida diferenciada. Amém? A paz também para a irmã Lenilce, para o irmão Mário, também estão nos acompanhando. Que Deus possa abençoar vocês e a casa de cada um, a família de cada um. E falar na irmã Lenilce, a irmã Luciane, né, teve a neném, nasceu essa noite, graças a Deus, está tudo bem, né, e uma bela criança e bem saudável, que Deus possa abençoar. Amém. Prosseguindo aqui com a lição, evidências da linguagem sábia. Vimos aqui uma linguagem saudável, agora vamos ver uma linguagem pura. Assim como a linguagem do cristão deve ser saudável, assim como a linguagem do cristão deve ser uma linguagem positiva, ela também deve ser uma linguagem pura. O que é uma linguagem pura? Nós estamos no meio de uma geração perversa. Nós estamos em meio de pessoas agitadas e conflituosas. Nós estamos no meio de pessoas que querem ofender, que querem discutir, que querem debater, que querem contenda, que querem conflito. Então você precisa ser puro no falar. Né? Você tem que falar exatamente como você pensa, como você entende, para que você não venha ser influenciado ou venha, de alguma maneira, proceder de uma forma errada ou de uma forma má, motivada por aquele momento, pelo aquecimento daquele momento. Em Provérbios capítulo 15, versículo 26 diz assim: abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Então aquela pessoa que pensa o mal, que maquina o mal, que planeja o mal, ela vai ter palavras de maldição. Ela vai ter palavras conflituosas. Mas aquela pessoa que busca palavras limpas, palavras certas, palavras puras, essa pessoa vai transmitir essa pureza, vai transmitir essa segurança que as pessoas precisam. Então, muito cuidado ao falar, muito cuidado como proceder, porque nisso você pode mudar não só aquele diálogo, aquela conversa, mas você pode mudar a vida da pessoa que está te escutando. Você pode mudar a vida da pessoa que está ali te ouvindo. Então, saudável é agir com prudência, ter uma linguagem pura e ter uma linguagem saudável. Deus conhece os pensamentos e quando os mesmos são maus, o Senhor reprova e abomina. Você pode ver sobre isso em Salmo 94, versículo 11. Deus conhece o proceder, Deus conhece o pensar, Deus conhece o falar. E quando a pessoa procede, pensa e fala fora da vontade de Deus, Deus abomina, né? Deus não aceita, Deus não aprova. Portanto, os cristãos
purificados pelo sangue de Jesus, eles falam palavras dóceis, palavras boas, palavras gostosas de se ouvir. O cristão fala assuntos relevantes, assuntos importantes que vão ajudar as pessoas. Se a pessoa está iracunda, rançosa, violenta, agressiva, qualquer situação assim, se você souber usar as palavras, se você pedir inspiração do Senhor, o Espírito Santo te dará as palavras sábias e você responderá de forma que você até acalma aquela pessoa, que você até silencia aquela pessoa, que você dá um equilíbrio naquele momento tenso de conflito. Jesus usou muito isso, e quando ele falava, ele deixava os inimigos sem resposta. Por quê? Porque ele só falava na direção do Espírito. Você pode observar na Bíblia, antes de Jesus falar, ele sempre permanecia um momento ali calado, pensativo. O que ele estava fazendo ali? Enquanto a pessoa falava com ele, ofendendo, contendendo, discutindo, lançando palavras torpes, ele estava escutando e orando e pedindo: e aí, Pai, como que eu vou responder? Senhor, me dê respostas. E aí, quando chegava a vez dele falar, Deus era glorificado pelas palavras dele, porque ele falava e encerrava o assunto. Ele falava e silenciava o inimigo. Então, assim deve ser o proceder do cristão. O cristão, ele deve falar pouco, mas falar com pureza, falar de forma saudável, falar de forma adequada, com linguagem própria, para que possa então silenciar o inimigo, para que possa então calar o inimigo. Ainda sobre evidências da linguagem sábia, vamos ver agora uma linguagem moderada. Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Devemos ter cuidado, pois existem tempo de falar e tempo também de se calar. Você pode ver Provérbios, Eclesiastes capítulo 3 fala muito sobre isso, né? Há tempo para tudo, inclusive o tempo de falar e o tempo de silenciar. Diante de Herodes, Jesus silenciou, né? Ele não deu resposta, não falou. Os apóstolos, em alguns momentos ali, diante dos reis, governadores, juízes, eles falaram, em alguns momentos também preferiram se calar. E isso que é sabedoria. É sabedoria. Existem momentos, preste bem atenção nisso, existem momentos que quanto mais nós falamos, menos compreendidos seremos. Então, qual deve ser o proceder? Buscar a inspiração do Senhor, falar pouco, mas falar a verdade. Falar pouco, mas falar com pureza. Falar pouco, mas falar com sinceridade. Falar pouco, mas falar com decência, com ética, com respeito. E você vai silenciar o inimigo. A paz para o nosso irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, também, né, no Amazonas, acompanhando a gente. Irmão Francilde, aqui em Porto Velho também, que Deus possa abençoá-los com essas palavras. Então, o proceder do cristão deve analisar também quando é hora de falar e quando é hora de silenciar, quando é hora de calar. Veja só, a pessoa que quer contenda, a pessoa que quer conflito, a pessoa que quer discutir, debater, agredir, ofender, se você responde com silêncio, você perturba essa pessoa muito mais do que se você desse uma resposta com palavras. Quando você silencia, ela fica esperando uma resposta sua. Se você silencia, aquilo incomoda muito mais do que se você falasse qualquer coisa. Então,
seja sábio até mesmo no falar e no se calar. Seja sábio para falar e seja sábio para silenciar. Porque tem momentos que quando silenciamos, quando calamos, é uma resposta que a pessoa não queria, né? O silêncio. É a resposta mais dura que existe, é o silêncio. Então, não que sempre você vai responder com silêncio, mas existem momentos que responder com silêncio, responder calando, é a melhor coisa que tem. Né? A irmã Carminha está dizendo, né, temos que ter muita fé, pois estamos vivendo tempos de muitos conflitos, as pessoas estão agressivas e usam palavras duras a ponto de machucar o próximo. O uso das palavras torpes, né, das palavras vãs, das palavras agressivas, das palavras de ódio, das palavras de ranço, acaba ofendendo, magoando. Então, um cristão não deve proceder da mesma forma. Né? O cristão deve proceder como Cristo. Palavras de fé, palavras de amor, palavras que transformam, palavras que regeneram, palavras que mudam a vida da pessoa. E geralmente a pessoa que debate, contenda, ofende, ele está querendo beneficiar a si próprio. Ele está querendo resolver o lado dele ou dela. Né? Então, assim, nesses momentos de conflitos, contendas, não adianta entrar em uma discussão que não vai chegar a nada. Né? A pessoa já tem um pensamento próprio, já tem um direcionamento sobre aquilo, então ela vai viver uma contenda e um conflito sem fim. Você não consegue convencer aquela pessoa, a pessoa não consegue te convencer e aumenta o atrito. Então não adianta, aí volta o ensinamento de Paulo a Timóteo e que Paulo também ensinou para Tito. Não entre em discussões tolas. Né? Discussões tolas só vai te causar desgaste e não vai resolver coisa nenhuma. Portanto, as evidências de uma linguagem sábia são linguagem saudável, linguagem pura e linguagem moderada. A terceira parte da lição fala sobre os benefícios da linguagem sábia. Provérbios capítulo 15, versículo 7 diz assim: os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Salomão aqui ele quer dizer o seguinte: a pessoa sábia, ele vai falar com conhecimento, ele vai falar com base e ele vai ter argumentos legítimos. O que são argumentos legítimos? São argumentos que se firmam com aquele assunto. Já a pessoa que está querendo resolver o lado dela, ela vem com os argumentos dela, os argumentos que são bons para ela, o pensamento que é bom para ela, aquilo que resolve o lado dela. Então não adianta viver uma contenda, um conflito nesse sentido, porque não vai resolver nada. Né? Então vamos ver o que a lição de hoje fala a respeito dos benefícios da linguagem sábia. Primeiro, o valor da repreensão. Repreender. Nós temos que repreender algumas vezes algumas pessoas. Os pais têm que repreender os filhos. Os chefes, às vezes, têm que repreender os seus subordinados. Professores têm que repreender alunos. Ou seja, aquele que exerce alguma autoridade naquele momento, ele tem que exercer uma correção. E aquele que tem conhecimento, ele também é usado para corrigir outro que às vezes está até numa posição maior. Existem situações em que o menor corrige o maior. Então a repreensão ela é importante e nós precisamos tanto saber como repreender, como devemos aprender também a ouvir a repreensão. Quando alguém fala alguma coisa para nós, né, chega para nós e fala, olha, o seu comportamento não está bom, as suas atitudes não estão boas, eu não gostei disso, eu não estou gostando daquilo, eu não quero que você
me trate assim, ou fale assim, ou diga isso, tá? Converse, né? Converse, fale, explique. E isso, essa repreensão vai fazer com que a outra pessoa para, reflita e veja que ela está agindo de uma forma errada. É claro que a pessoa que está agindo de forma errada, ela sempre quer ter razão. Ela sempre quer ter razão. Então, assim, não adianta você querer ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, que só vai aumentar o conflito. E a pessoa que está errada, geralmente ela acha que a razão dela está acima e ela vai endurecer naquilo. Então você tem que ter muita sabedoria para chegar, conversar e dizer para a pessoa, repreender a pessoa de forma que ela pare, pensa, reflita e fale: realmente eu estou errado, realmente eu não estou bem, realmente não deveria ser assim o meu proceder, eu não deveria falar dessa forma, ou reagir dessa forma, ou fazer dessa forma. E aí a pessoa vai, mesmo que ali naquela hora ele se retorça, mesmo que naquele momento a pessoa venha se criar uma certa resistência, mas depois ele vai parar, pensar, essas palavras ficarão na mente dela, da pessoa, e essa pessoa vai refletir e vai repensar na forma em que está reagindo, na forma em que está vivendo. Então, com mansidão se repreende, com mansidão se ensina, com mansidão se instrui. Mesmo que tiver que endurecer, né, não pode perder a ternura. Tem que, alguns momentos tem que ser firmes, alguns momentos tem que ser mais austero, né? Alguns momentos tem que falar ali com mais firmeza, mas desde que não seja ofensivo. Você falar com firmeza, você falar com austeridade, você não precisa ser agressivo. Você usa as palavras certas, né, com firmeza, para que a pessoa pare, reflita e veja que não é bem assim, que ela está agindo de uma forma errada. Então, a repreensão, ela é importante, né, tanto para quem repreende quanto para quem é repreendido. Então nós temos que saber repreender e saber também ouvir as repreensões. Nós temos que saber ouvir aquilo que as pessoas têm a nos dizer. Nós não estamos sozinhos no mundo e o mundo não gira ao nosso redor. Nós não estamos sozinhos no mundo e as coisas não vivem só ao nosso redor. Existem outras pessoas que também têm direitos, que também têm deveres, que também têm uma vida, que também têm uma família, que também têm uma necessidade. Nós não estamos só no mundo. Existem outras pessoas ali ao nosso redor que também precisam viver e viver bem. Portanto, não podemos nos comportar de uma maneira que resolva só o nosso lado e que seja bom só para nós, tá? Mas que seja bom para nós sem prejudicar o outro, sem prejudicar o semelhante. Provérbios 15, versículo 10 diz assim: correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Se você já repreendeu a pessoa, se você já instruiu a pessoa, e essa pessoa continue nos seus erros, continua nas suas falhas, mesmo que essa pessoa venha se dar mal, você está de consciência tranquila. Às vezes, assim, no ministério pastoral, a gente sente aquela dor de ver uma pessoa se arrebentando na vida, de ver uma pessoa se afundando no mal, se afundando no lamaçal do pecado, na frieza espiritual, no distanciamento da fé, mas você já alertou aquela pessoa, você já repreendeu aquela pessoa. Você não vai se agradar com o mal, você não vai ficar feliz em ver a pessoa naquela decadência, mas de outro lado você ficará de consciência tranquila, porque você repreendeu, você instruiu, você falou, você orientou, né? E a pessoa, mesmo assim, resolveu seguir a sua própria tolice e por isso padeceu, e por isso está sofrendo. E quando essa pessoa percebe que errou, que ele vai lembrar das palavras que você passou para ele, que você falou, que vai lembrar das suas repreensões, essa pessoa vai fugir de você. Por quê? Porque ela não quer ouvir o tal do eu te disse,
eu te falei. Né? Então ela vai fugir de você porque ela reconhece que errou, ela reconhece que falhou e reconhece que você tinha instruído para que não caísse naquele erro. Ela reconhece que você foi usado com sabedoria para evitar que ela se desse mal. Então ela foge de você, ela se esconde de você, porque ela tem receio de ouvir aquele eu te disse, eu te falei. Né? Então, essa é a síndrome de Adão. Né? Adão, quando pecou, se escondeu de Deus. Então você pode ver que ainda hoje todas as pessoas em pecado se escondem de Deus, fogem da presença de Deus, e toda pessoa que erra, ele tem dificuldade de voltar para a pessoa que orientou ele antes do erro. Ele tem dificuldade de chegar para a pessoa que instruiu, que orientou, que advertiu, que repreendeu, para que não caísse naquele erro, naquele problema, naquele conflito, naquela dificuldade. Então essa pessoa, ela foge de você, não é te rejeitando, né? Pelo contrário, é uma vergonha de encarar a verdade. É uma vergonha de olhar para você e dizer, você me alertou, você me instruiu, você me ensinou e eu mesmo assim errei. Né? Eu aprendi que nesse tipo de situação basta o sofrimento da pessoa. Basta o sofrimento da pessoa, já basta. Não há necessidade nem de chegar e falar, eu te falei, eu te disse. Entrou nessa porque quis, porque eu tinha te alertado. Acho que o próprio sofrimento da pessoa com o erro, o próprio sofrimento da pessoa com as consequências, já falam por si. Geralmente o ideal é acolher a pessoa, acolher no sentido de ajudar essa pessoa a se reequilibrar, a voltar para a vida, a retomar a sua posição, a estar novamente firmada. Né? Então a correção, ela é muito importante, né? Corrigir alguém é muito importante e ser corrigido também é muito importante. E a palavra de Deus, ela está o tempo todo nos corrigindo. Ela está o tempo todo denunciando os nossos erros. A palavra de Deus está o tempo todo apontando aonde é que nós estamos errando. Então nós temos que ter a humildade de parar, refletir, pensar e dizer, realmente não é por esse lado, realmente não é por esse caminho. Vamos lá, dando sequência sobre os benefícios da linguagem sadia. Agora vamos ver o valor do conhecimento. Nós vimos o valor da repreensão, né, da correção. Agora vamos ver o valor do conhecimento. Provérbios 15, versículo 6 diz: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. O tolo, ele vive só de esperteza, né? É o malandrão, a malandrona que leva vantagem em tudo, que todo mundo ao redor é um bando de bobo e eu sou sabidão, né, sabidona. Todo mundo ao redor vai ser passado para trás e eu vou superar, eu vou levar vantagem. Assim pensa aquele que tem estultícia, assim pensa aquele que é astuto. Mas aquele que tem um coração movido pelo Espírito de Deus, essa pessoa terá conhecimento, essa pessoa não será uma pessoa vazia, não será uma pessoa orgulhosa, não será uma pessoa tomada pela vaidade, mas terá uma esperteza diferenciada, não a esperteza malandra, né? Porque o astuto, a pessoa astuta, ela tem uma esperteza malandra, uma esperteza para levar vantagem, uma esperteza para passar os outros para trás. Né? Mas a pessoa pura, ela tem uma esperteza para gerar conhecimento, uma esperteza para fugir do mal. E assim nós não devemos viver com uma linguagem cheia de artimanha, né? Uma linguagem cheia de malícia, uma linguagem cheia de sedução, cheia de envolvimentos
para jogar as pessoas em declínio, né? Mas nós devemos ter uma linguagem de forma a ter um equilíbrio, uma linguagem de forma decente, uma linguagem honesta, né? Uma linguagem honesta. Nós não podemos levar vantagem em cima da desgraça do outro, nós não podemos prevalecer em cima da desgraça do outro. Se tivermos que vencer, se tivermos que alcançar algo que seja com o resultado do nosso trabalho, que seja com o resultado da nossa sabedoria, que seja com o resultado da nossa honestidade. São valores que o cristão deve ter, que ele não pode perder jamais. Ainda sobre os benefícios da linguagem sábia, nós já vimos o valor da repreensão, da correção, já vimos o valor do conhecimento e agora vamos ver o valor da oração. Provérbios 15, 29 diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. O Senhor está perto daqueles que oram, né? O Senhor acompanha aqueles que oram, o Senhor cuida daqueles que oram. E a oração é a nossa ligação mais próxima com Deus. Esse é um privilégio que nós conseguimos através da morte de Jesus na cruz. Ali, na morte dele na cruz, porque era assim, na antiga aliança, né, na aliança anterior a essa aliança que nós estamos vivendo, e aí é uma confusão de muitas religiões, muitas igrejas, né, misturam as alianças. Então, na aliança anterior, nós chegávamos a Deus, as pessoas chegavam a Deus através do sacerdote e, dependendo da situação, através do sumo sacerdote. Então, era feito ali os sacrifícios, os rituais, as festas, para que pudesse se achegar a Deus, e tudo isso era mediado pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote, dependendo do tipo de celebração. Com a morte de Cristo, consumou todos os rituais, né? Ou seja, tudo aquilo que era feito para religar o homem a Deus, passou a ser feito através do sangue da cruz. Então hoje nós não precisamos de nenhum outro mediador para falar com Deus. Hoje nós não precisamos de nenhum outro mediador em nossas orações. Hoje nós não precisamos de nenhum outro mediador, porque Cristo nos uniu de volta a Deus. E é importante a pessoa saber disso, que muitas pessoas não têm uma prática de oração, ou quando tem uma prática de oração, oram errado. Você não tem que pedir a Deus passando por outras que não seja Jesus. É você, Jesus e Deus. Quando você coloca qualquer outro ser entre você, Jesus e Deus, o que acontece? Você está negando o sacrifício da cruz. Você está fazendo pouco caso do sacrifício da cruz. É como se você dissesse que o sacrifício da cruz não tem importância nenhuma para você, não tem valor nenhum para você. Portanto, quem nos liga a Deus é Jesus. E os apóstolos eles foram muito contundentes em afirmar isso, em ensinar isso, em instruir sobre isso. E quem tem uma vida de oração, Deus escuta e responde, porque Cristo é o nosso advogado fiel. Cristo é o nosso advogado fiel. Veja só, num julgamento tem o advogado de defesa, tem o promotor que acusa e tem o juiz que julga. Correto? Isso na justiça secular, na justiça humana. Tem o advogado que defende, o promotor que acusa e o juiz que julga. Correto? Em nossa relação espiritual com Deus, Cristo é o nosso advogado, é Ele que nos defende. Não existe outro que nos defende, é só Ele, porque Ele conquistou esse privilégio ali na cruz. O acusador, né, que faz ali o papel
de acusador é Satanás e quem julga é o Deus Supremo. E qual é o argumento de Jesus para nos defender? É dizer que nós estamos certos por causa disso ou disso, que nós estamos corretos por causa daquilo e daquele outro? Não, não é isso. O argumento de Jesus foi por ele e foi por ela que eu passei por aquela cruz. E ele ou ela aceita aquele sacrifício como suficiente. Esse é o argumento de Jesus. Então não pense você que Jesus vai te defender dizendo: ó Deus, ele é muito bonzinho, ó Deus, ela é muito boazinha. Não é assim que ele vai te defender. Ele vai te defender dizendo: ali está um pecador, ali está uma pecadora que reconhece que o meu sacrifício na cruz é suficiente. Esse é o argumento de Jesus. A nossa fé. A nossa fé. E tem muitas pessoas que acham que o argumento de Jesus para nos defender são as nossas ações. Não é. Porque somos falhos, somos pecadores. Não há razão de defesa. E o acusador, que é Satanás, ele tem esses argumentos. Olha lá o que irmão fulano está fazendo, olha o que a irmã fulano está fazendo, olha a atitude de fulano, olha o comportamento de cicrano, olha o que aquela pessoa está fazendo, olha o que ela está, como que ela está agindo. Esses são os argumentos do nosso acusador diante daquele que julga. E qual é a nossa defesa? Foi por ele e foi por ela que eu passei naquela cruz. Foi por ele e foi por ela que meu sangue foi derramado naquela cruz. E ele ou ela crê nisso e isso é suficiente. Isso é graça. Isso é graça. Não pagamos nada. É graça. É misericórdia pura de Deus. Portanto, devemos ter uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé constante. E a nossa oração é que vai fazer com que o nosso argumento seja legítimo, que é o argumento da cruz. Não pense você que as suas boas ações, que as suas boas atitudes vão te defender diante de um juízo divino. Não. Por quê? Porque se for medir o que você faz de bom e medir o que faz de errado, qualquer um de nós, o peso do erro vai ser maior, né? O peso do erro vai desequilibrar essa balança. Então, o que vai nos defender diante de Deus? O sangue de Jesus. É crer que aquela morte foi suficiente. É crer que Cristo é a única ligação entre nós e Deus. Então, quando nós oramos corretamente, nós temos respostas de Deus. Quando nós oramos corretamente, nós temos a vontade de Deus estabelecida, a influência de Deus, né, mostrada em nós. Portanto, ore corretamente apenas através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo ele já nos assiste automaticamente. O Espírito Santo ele fala com gemidos inexprimidos dentro de nós. O Espírito Santo ele nos convence, ele nos dá entendimento, nos dá sabedoria, mas quem passou pela cruz foi Jesus. E Paulo fala isso ali em Coríntios, onde havia uma contenda na igreja sobre o grupo que se dizia eu sou de Cristo, o grupo que dizia eu pertenço a Pedro, o grupo que dizia eu sou um seguidor de Apolo, e tinha um outro grupo que dizia eu sou do grupo do Paulo. E Paulo manda uma carta aos Coríntios dizendo, afinal, quem passou pela cruz? Fui eu, fui Pedro, foi Apolo? Ou foi Jesus? Então, se é cristão, você pertence a Jesus. Se é cristão, é a Jesus que você deve seguir. Qualquer líder, qualquer pessoa que é levantada no seu caminho, é uma pessoa bem-aventurada que Deus coloca no seu caminho para te ajudar na fé.
um líder, um pastor, um professor de escola bíblica, um líder de departamento, são pessoas usadas por Deus para te ajudar na fé. Mas quem passou pela cruz não foi o seu líder. Quem passou pela cruz foi Jesus. Por que você deve ter essa consciência? Porque o seu líder, ele também é pecador. O seu líder também tem falhas. O seu líder também tem fraquezas. Ou a sua líder. E quem é perfeito? O perfeito foi Cristo. Por isso, a sentença dele naquela cruz foi inocente. Foi um derramar de sangue inocente. E isso é suficiente. Então, a oração é o caminho mais perto entre nós e Deus. A oração é o caminho mais próximo entre nós e Deus. A oração é o que nos coloca mais perto de Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida constante em oração para que você, então, adquira sabedoria e adquira uma linguagem sábia, uma linguagem correta, uma linguagem que possa te conduzir como um verdadeiro cristão. Então, os benefícios da linguagem sábia são o valor da repreensão, da correção, o valor do conhecimento e o valor da oração. Quarta e última parte da lição, edificando com a linguagem sábia. Vamos então compreender como nós podemos ser edificados com uma linguagem sábia. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: onde não há conselhos, os projetos são vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Antigamente, os reis tinham ali os conselheiros, hoje os presidentes da república têm seus ministros, que são conselheiros e ajudadores, os prefeitos têm os secretários municipais. Então são conselheiros, são pessoas que estão ali para orientar e ajudar a administrar o país, o estado, o município. Da mesma forma que na empresa, o dono da empresa tem os gerentes têm os chefes de setores e abaixo desses estão ali os demais colaboradores das empresas. E todos que têm cargos ali de chefias, eles têm que aconselhar o grupo que está trabalhando e aconselhar também seus superiores a respeito do que é certo e do que é errado, para que tudo vá bem, para que tudo dê certo. Então, onde há conselhos sábios, os projetos evoluem, mas onde os conselhos são tolos, são vãs, aí vira ruína. E essa parte da lição nos ensinará como edificar uma linguagem sábia. Primeiro, com uma linguagem que abençoa. Se você quer ter uma linguagem sábia, primeiro você tem que ser um abençoador. Então você tem que aconselhar, você tem que orientar, você tem que levar palavras de ânimo, você tem que instruir, você tem que corrigir, você tem que repreender? Tem. E tudo isso é importante e tudo isso vai abençoar a pessoa. Porque quando se fala palavras abençoadoras, não é só você... hoje está na modinha, cheio de modinha. A modinha agora é: eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo isso na sua vida. Afinal, estamos vivendo no tempo dos profetas? Afinal, voltou-se ao tempo dos profetas? Ou nós estamos vivendo no tempo da graça? Em que época que nós estamos? Estamos vivendo lá na antiga aliança ou estamos vivendo na nova aliança? Então, o que vale para nós hoje? Então, uma linguagem que abençoa é uma linguagem que você vai instruir a pessoa, que você vai orientar a pessoa, que você vai conduzir a pessoa para os acertos e que você também vai corrigir essa pessoa quando ela estiver errada, para que ela volte para o caminho certo, para que ela volte a trilhar os caminhos corretos. Então, a linguagem abençoadora, ela é uma linguagem que conduz a pessoa nos acertos, às vezes direcionando e às vezes repreendendo. Provérbios capítulo 15, versículo 30 diz: a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos.
Então a luz dos olhos alegra o coração, por quê? Porque a nossa linguagem abençoadora, ela jamais vai ofender, jamais vai magoar, jamais ela vai criar qualquer desconforto. Né? Então a linguagem abençoadora é aquela que você, não é você sair profetizando por aí que você não é profeta, é você sair orientando, falando com sabedoria, instruindo com sabedoria, corrigindo com sabedoria, repreendendo com sabedoria. Essas são as palavras abençoadoras e essa é a linguagem abençoadora. É você ajudar as pessoas a andar bem. É você ajudar as pessoas a fazer o que é correto. É você ajudar as pessoas a fazer o que é certo. Essa é a linguagem abençoadora. Ainda edificando com a língua sábia, a linguagem que produz humildade. O que é humildade, né? A humildade vem antes da honra. Existem pessoas que se gabam, né? Se gabam pelas suas posições, pelos seus títulos, pelos seus conhecimentos e se acham superior. Por mais que nós tenhamos conhecimentos, por mais que nós temos instruções, por mais que temos títulos nobres, por mais que temos reconhecimentos, nem sempre estamos certos, nem sempre estamos completos. Por isso, temos que ter a humildade de rever o nosso pensamento, temos que ter a humildade de rever o nosso entendimento, temos que ter a humildade de rever a nossa conduta. Então, nós precisamos ter a humildade como Jesus teve, né? Jesus, mesmo sendo mestre, ele teve a humildade também de ouvir as pessoas, né? Ele nunca foi repreendido porque ele foi irrepreensível, mas ele escutava as pessoas e orientava as pessoas. Ele falava as parábolas, a pessoa parava, refletia, pensava e falava: eu estou assim, eu preciso mudar. Eu estou agindo dessa forma, eu preciso mudar. Essa falta de caráter está em mim, eu preciso mudar. Essa falta de conduta reta, ética, exemplar, está acontecendo comigo, eu preciso mudar. Então, a linguagem que produz humildade, ela vai gerar na pessoa não uma postura de superior a ninguém. Eu sei mais do que você, eu conheço mais do que você. Não é isso, você não precisa entrar nesse jogo de disputa de quem sabe mais, quem sabe menos. Mas basta você falar com sabedoria, que a própria palavra de sabedoria definirá quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos. Basta a palavra de sabedoria para que possa ajustar as coisas. Jesus, o mestre por excelência, sempre ensinou com demonstração de grande humildade. Então, ele sempre foi humilde no ensinar, humilde no falar, humilde no repreender. Ele nunca se colocou acima de ninguém, mesmo ele estando acima de todos nós. Ele nunca se colocou. E ele soube usar a autoridade que estava com ele de uma forma natural, de uma forma correta. E ainda sobre edificando com a linguagem sábia, vamos agora para a linguagem que produz salvação. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O sábio, ele deve manter uma linguagem harmônica com a sua posição. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, ele tem que ter uma linguagem cristã. Ele tem que ter uma linguagem ética, uma linguagem decente. Ele tem que se desviar do inferno das palavras. Ele tem que se desviar do inferno
do mau entendimento. Então, o sábio, ele deve manter uma linguagem harmônica com a sua posição, falando com entendimento, sempre na dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fala em nós. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, 37, que quem nos inspira para falar é o Espírito Santo. Então, se a gente busca nele a inspiração, nós teremos palavras sábias. Agora, se nós falamos por nós mesmos, e tem gente que fala por si mesmo e fala, estou inspirado pelo Espírito Santo. Tá coisa nenhuma. Está inspirado pela sua própria vaidade, pelo seu próprio orgulho, pela sua própria arrogância, pelo seu próprio egoísmo, mas não pelo Espírito Santo. Mas aquele que é inspirado pelo Espírito Santo, ele terá palavras certas, palavras abençoadoras, palavras que instruem, palavras que orientam. Amém? E concluindo a lição de hoje, que teve como título, né, a linguagem exalta a sabedoria, com base em Provérbios capítulo 15, a conclusão diz assim: como filhos de Deus devemos agir e falar com sabedoria. Os nossos lábios devem ser um manancial de vida e saúde para abençoar os outros viventes, produzindo a alegria da salvação. Por isso, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como Paulo fala em Colossenses capítulo 4 e 6. As suas palavras devem ser de forma que você saiba a responder cada um. Então, cada caso, cada situação, cada momento requer um tipo de palavra, um tipo de resposta, um tipo de condução, e você precisa saber como falar, como comportar, como agir. Você precisa saber, e isso só vem de Deus, isso só vem da inspiração do Espírito Santo, que você consegue aí através da sua fé em Jesus Cristo. Se você tem essa fé, se você tem essa comunhão com o Senhor, você terá então sabedoria em todo momento, você terá equilíbrio a cada momento para você respirar alto, respirar fundo, né, se acalmar e buscar o pleno entendimento da vontade de Deus. Tá bom? Que essas palavras possam enriquecer a sua fé, que essas palavras possam ser manancial de bênção para a sua vida, e se você foi abençoado, abençoe outras pessoas também, mandando o link para que possa assim abençoar outras pessoas. As aulas anteriores desta série e de outras séries está no YouTube, no canal da igreja, que é IEMM TV, e lá está na playlist, né, você abre lá a playlist, tem as aulas por temas, e você pode ver essas e outras lições que já foram ministradas aqui na Escola Bíblica. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa abrir a sua fé, e que você seja um abençoador por palavras sábias, que você seja uma pessoa que instrui com palavras sábias, e que você possa ser uma pessoa que repreende, que corrige com palavras sábias. E isso só vem de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado na sua vida. Amém? Oremos. Senhor, te adoramos e glorificamos neste momento em que encerramos essa aula e pedimos que essas palavras mudem a nossa vida. Clamamos, meu Deus, que essas instruções de hoje venham mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver. Dai-nos, Senhor, pleno entendimento da sua vontade, e dai-nos, Senhor, a força que precisamos para poder vencer a cada dia. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Que Deus seja louvado na sua vida. Amém.